Quando eu estava pesquisando sobre o que as religiões comentam sobre Jesus estar no comando do planeta Terra desde o início dos tempos, antes mesmo do seu nascimento, que está registrado na Bíblia, eu li muitos textos de pastores, teólogos, estudantes do judaísmo, budismo, evangélicos, protestantes, padres e gente. Não importa a religião que professe, muitos desses estudiosos entendem, sim, que Jesus apareceu de forma visível em certos momentos a pessoas específicas, em espírito, né? A pessoas específicas, e que quando lemos na Bíblia que Deus apareceu para o homem, não seria Deus, mas sim Jesus. Ah, André, aí você vai confundir a minha cabeça. Não, amigos. Eu também fiquei surpresa, porque eu sabia que apenas a doutrina dos espíritos, eu achava, né, que apenas a doutrina dos espíritos via dessa forma, mas não outras religiões. E eu não quero confundir. Tanto que esses estudiosos dizem que essa aparição de Jesus no Antigo Testamento é chamada de cristofania. E o que significa? Vocês podem pesquisar no Google, certo? O que significa cristofania? A palavra cristofania é uma combinação de duas palavras gregas. Christos, que significa Cristo, e painin, que significa aparecer. Cristo aparecer. Cristofania. Cristo aparece. Por quê? Primeiro, seguindo os ensinamentos do Cristo, que está em João 1, versículo 18, temos. Olha só, estou embasando o que eu estou falando para vocês. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. O Filho unigênito. E, gente, entre tantos textos, tanto no Antigo Testamento, tanto do Novo Testamento, que dizem a mesma coisa, que o homem não seria capaz de olhar para Deus, e veja, que nem para Jesus, depois que ele subiu aos céus. Veja, que Paulo de Tarso ficou cego quando Jesus em espírito apareceu. Ele não conseguiu olhar para Jesus. Ele só ouviu a sua voz. Imagina a energia. Agora, imagina a energia de Deus, nosso Pai. Então, se temos com tanta propriedade que ninguém pode ver a Deus, a não ser Jesus que o viu, os religiosos estudantes de todas as religiões, os estudantes, afirmam que é o próprio Cristo em espírito quem aparece aos homens nos textos do Antigo Testamento, devendo-se, portanto, falar em cristofania. Teofania é Deus que aparece, e cristofania é Cristo quem aparece. Tá? Então, vocês vão encontrar esses dois termos. Agora, tá? É claro que cada religião comenta sobre a aparição de Jesus no Antigo Testamento de acordo com seus dogmas. Além dos dogmas apresentados pela Igreja Católica, temos também presente os dogmas em outras religiões, como o protestantismo, judaísmo, islamismo, sabe? Os princípios dogmáticos, o que são? São crenças básicas pregadas pelas religiões que devem ser seguidas e respeitadas pelos seus membros sem fazer nenhuma contestação, sem apresentar nenhuma dúvida, desde que não concorde, né? Não tem contestação. Agora, o que diz a doutrina dos espíritos sobre Cristo? Que Jesus é o diretor angélico do orbe terrestre, um irmão maior que passou por tudo que nós passamos e evoluiu, portador da mais perfeita expressão da palavra de Deus e daquilo que Deus quer de nós, que evoluiu em outros orbes e se identifica na Bíblia, no Novo Testamento, como Filho de Deus, devido à sua misericórdia e sabedoria. Desde o princípio ajudou na organização primordial do planeta, em que nada foi feito sem ele, sob os olhos de Deus. Jesus é o guia, o modelo da humanidade terrestre, o caminho, a verdade e a vida.
pois ninguém chega ao Pai senão por ele. A sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres pelo verbo do princípio, como semente das palavras de vida eterna. Então, é esse apanhado sobre Jesus que nós precisamos entender para saber que ele está conosco do princípio, no meio, até o final dos tempos, tá? Nós vamos já ver esse final dos tempos também. Então, não há consenso entre os estudiosos quantas vezes que Cristo apareceu lá no Antigo Testamento, viu, gente? Agora, existem as aparições para Moisés, Isaías, que comunicam que Jesus é aquele que chama, em todas as épocas, discípulos para aprenderem com ele e serem seus imitadores, seguidores pelo caminho designado por Deus, nosso Pai. E por meio do seu sacrifício, ele guia todo o povo em segurança, em meio aos perigos da jornada. Os perigos de se desvirtuarem, tá? Então, olha só, gente, o homem que andou com aqueles jovens lá no deserto, com aquelas pessoas lá no deserto, derramando o maná, né, a água, enfim, que abriu o mar, lá como está, tá? Nada mais é do que Jesus. Então, ele caminha conosco desde lá daquela época. Quantos de nós já fomos judeus, já fomos, né, protestantes? Quantos de nós já... São infinitas religiões que nós vamos aprendendo e vamos passando e vamos comungando e vamos nos alimentando. Mas o objetivo final é amar como Jesus nos ama. E fica claro em Gênesis, gente, que o propósito de Deus ao criar o ser humano é se relacionar conosco, é nos cuidar, é nos fazer crescer. Claro que nosso livre-arbítrio, gente, compromete essa relação no início. Assim, conhecendo a nossa inicial falibilidade, só inicial, porque depois a gente cresce, não é verdade? E Deus não mede esforços para nos lembrar das promessas feitas em relação a atingir os nossos objetivos de evolução através das encarnações. Sim, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, estando sempre junto a nós durante a nossa jornada de evolução espiritual, assim como o pai anda lado a lado com um filho, né, ensinando o melhor caminho, direcionando, colocando na escola, comprar roupa, dar de tudo para o seu filho, para que ele fique bem, ensina moralmente a respeitar as pessoas, a todos os seres, inclusive o planeta, por que não Deus? E toda essa preocupação e planejamento de Deus, nosso Pai, para o nosso crescimento espiritual, é muito triste dizer isso, gente, mas foi absurdamente desfocado por alguns seres humanos. E então, né, se somos seres que há muitas encarnações ouvimos e até nos caminhamos assim, querendo encontrar a verdade, quantos seres entre nós desvirtuam as palavras do Cristo para deter poder sobre as outras pessoas? Desencaminham pessoas, desencorajam pessoas. Vejam, gente, que porque até hoje, veja, até os dias de hoje, nós, seres humanos do planeta Terra, temos uma certa resistência em entender a necessidade de redenção, de transformação. Por quê? Porque, além de entender a resistência humana quanto à necessidade de redenção, é preciso estarmos muito atentos, pois todos queremos redenção, sim, mas para os outros. Nós queremos que os outros se transformem, mas nós não queremos nos transformar. E sabe por quê? Vocês têm ideia por quê que a gente quer que os outros se transformem e parece que isso não fala para que nós nos transformemos? Por aquilo que nos foi colocado sobre Deus, sobre as leis.
Muitas vezes, gente, parece que é uma coisa assim, sem sentido. Eu vou me esforçar tanto para quê? Né? E, amigos, sem um Redentor, sem um Cristo nas nossas vidas, nós estaríamos perdidos diante das leis de Deus. E ele sabe disso. Agora, um detalhe. Eu vi muitos vídeos de vários homens e mulheres judeus e judias aqui nos dias de hoje, que eles falam que eles tinham muito ódio, né, pelos cristãos, tinham ódio de Jesus, porque os alemães, quando humilhavam ou matavam os judeus, eles diziam que era em nome de Jesus. Ou que Jesus tinha mandado fazer isso. E não foram só os alemães que mataram os judeus em nome do Cristo. Mandatários de todas as vertentes usavam do mesmo expediente para matar pessoas de todas as nações e religiões. Não é assim? Então, por que as pessoas não ficaram, mesmo que inconscientemente, com uma ideia errada de Jesus? Então, e também, eu vi muitos vídeos nessa minha pesquisa, vídeos, né, agora feitos em 2022, 2023, de judeus, homem e mulher, que se converteram para os ensinamentos do Cristo. E observando toda a consolação, energia e coragem que há nesses ensinamentos, eles começaram a trabalhar para divulgar entre os judeus os ensinamentos do Cristo. Porque os judeus não acreditam em Cristo, né? Então, eles começaram a trabalhar. O objetivo são os ensinamentos do Cristo. E, entre tantos, tem um vídeo com o título Uma Judia que Encontrou o Seu Messias. Porque os judeus, muitos, têm ódio do Cristo, não podem nem ouvir falar do Cristo. Tá? Então, isso, uma judia, mas não é só um vídeo que tem, não. Tem vários vídeos de judeus tentando espalhar os ensinamentos do Cristo, tentando viver os ensinamentos do Cristo assim como nós. Por isso, meus amigos, isso é muito sério. Atrasa o crescimento moral da humanidade. Essa coisa de colocar os ensinamentos do Cristo de forma errada. Atrasa o crescimento da humanidade, porque afasta a humanidade do respeito, do amor, da compreensão que vem dos ensinamentos do Cristo. E é necessário, gente, nos unirmos para fazermos um caminho de volta. É necessário falar sobre os ensinamentos de Jesus e mostrar para os nossos irmãos, todos os nossos irmãos do planeta, um caminho de volta para Jesus, para a paz, para nos encontrarmos com equilíbrio, sabendo que de antemão, não é forçando ninguém, é experienciando, é sendo um modelo e será um coração por vez. Porque muitos, com certeza, inconscientemente, têm esse bloqueio com Jesus. Não entende direito tudo isso que Deus colocou para nós de forma muito simples. Não é verdade? Então, é preciso que nós abramos o nosso coração, a nossa boca, para sermos um instrumento de Jesus, para levarmos os seus ensinamentos de consolação. E não, gente, de querermos fazer com que uma pessoa se torne da mesma religião que eu, mas que ela encontre em Jesus o seu mestre e o seu guia. E vejam, muitos já estão se mobilizando com esse objetivo. Seja espírita, protestante, católico, bandista, evangélico, não importa. Isso só nos dá a certeza que Jesus está no leme, como sempre, nos conduzindo para que o homem conduza o próprio homem para Deus, esclarecendo os ensinamentos do Cristo de amparo, de consolação e de força. Porque nessa condução, o homem aprende a respeitar os sentimentos, o ser humano como um irmão, e também a saber lidar com a questão da presença espiritual de Jesus em nossas vidas. Então, oremos a Jesus e peçamos que Jesus nos ajude a ser um instrumento vosso. E quanto ao final dos tempos, gente, hoje nós sabemos que essa presença maravilhosa do Cristo, cada vez, assim como existe a evolução humana, cada vez mais Jesus usa da nossa evolução, usa da internet, usa de um celular, usa do que for, para que nós alcancemos a paz
através dos seus ensinamentos, que nós alcancemos uma melhoria interior através dos seus ensinamentos. E assim, Jesus trabalhando incessantemente, juntamente com os amigos espirituais, nós te pedimos, Jesus, nos fortalece neste momento, para que sejamos um instrumento seu de amor, de bondade e de caridade. E que hoje, se hoje for o final dos tempos, vamos oferecer o melhor hoje. Se achamos que é amanhã, vamos oferecer ainda o melhor amanhã. E se achamos que é daqui 10 anos, que estejamos muito melhores, oferecendo o nosso melhor com a ajuda do nosso Cristo. Final dos tempos, sim, da ignorância em relação às leis de Deus. Final dos tempos, sim, em relação a não entendermos o amor de Deus para conosco. Final dos tempos, sim, para saber que Jesus não é um Jesus morto, mas um Jesus vivo, trabalhando através de nós. Assim seja. Que Jesus esteja conosco, nos amparando. Agradeço a todos os apaixonados pelo Evangelho que estiveram conosco nessa noite. A Karen, a Maria Aparecida Duarte, Maria Inês de Lamura, Tereza Marta, Elisete Antônio, Samuel Walker, a Jéssica, a Orlinda, a Luísio, Oswaldo, Zilá, a Mara, a Luciana, a Vânia, a Zilda, Walter Martoni, Tereza Maria Mendes Coelho, Claudemir, Marta Verso Rosa, Elizabeth, a Lilian, a Yara, a Eleni, e, gente, a todos aqueles que vierem a ouvir, mas principalmente raciocinar sobre esses ensinamentos. Que Jesus esteja conosco, nos amparando e nos ajudando no caminho. Um grande beijo a todos, assim seja.